Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? É hora do Cidade Aberta entrar no ar aqui no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham no programa de hoje. Uma alegria muito grande saber que cada vez mais e mais pessoas estão se ligando, estão se conectando à nossa programação. Também destacando de que o Cidade Aberta pode ser acessado pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, e ainda você tem a oportunidade de baixar o aplicativo no seu celular, o aplicativo da TV Cidade, que vai lhe possibilitar que você assista ao vivo durante 24 horas ou nas 24 horas do dia a nossa programação. Então, se você ainda não baixou, faça isso o quanto antes, porque é uma ferramenta a mais que a gente encontrou para estar cada vez mais junto, mais próximo de você. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas e assuntos do momento, em que nós discutimos sempre com a presença de convidados especiais. E por falar em convidados especiais, o convidado de hoje também é especialíssimo, está sempre conosco, esse confia na TV Cidade, está aqui desde o início praticamente do programa Cidade Aberta. Eu falo do empresário Senair Gomes da Silva, que mais uma vez nos dá a honra da sua presença aqui nos estúdios. Senair, tudo bem contigo? Por que não? Esse tal de horário de verão te confundiu? Acabou com o meu bom humor. Por quê? Olha, o cara na minha idade tem que levantar uma hora mais cedo. E no primeiro dia eu reclamei no sábado, reclamei no domingo, mas não tem mais nada o que inventar. Sim. Já está na hora de acabar com essa. Mas foi a risco o horário brasileiro de verão nesse ano? Aí agora eu chego lá na segunda-feira, tá, já de mau humor, uma hora mais cedo. Uma hora só é o suficiente para te causar mau humor? Mas pensa comigo, quem levanta às 6h30? O senhor tem, o senhor é jornalista, levanta mais tarde. Eu levanto às 6h30 da manhã sempre. Agora é 5h30. E aí no final da tarde de segunda-feira, por castigo, por outro lado é bom, né? Saí de lá 2 horas mais tarde. Chegou um cliente, antes de sair que ele apareceu outro. E aí eu fiquei 7 horas eu estava lá ainda. Sim. Então, assim, vamos inventar outra coisa, vamos rachar uma lenha, como diz o Paulo. Não, mas tu está trabalhando mais, cara. Tu está trabalhando mais, cara. Eu estou trabalhando menos. Sim, aposentadoria, né? Por favor, a gente envelhece para curtir a vida. Sim. E aí você fica lá, os meus discos estão todos se movimentando. As minhas para lá e para cá. Eu acho que isso aqui deve ser hernia de disco, deve ser disco mesmo, do Roberto Carlos, do Amado Batista, porque não é Erasmo possível, Carlos, todo complicado, né? Tá virado. Tá complicado o negócio. Hoje eu passei o dia meio mancando. Tu sabes, agora falando sério, e enfim, o horário brasileiro de verão, eu até falei numa reportagem que eu produzi para a TV Cidade, de que o horário brasileiro de verão, por uns ele é amado, por outros ele é odiado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do horário brasileiro de verão. E aqui eu não vou ter medo de emitir a minha opinião também. Eu também não sou adepto, não gosto do horário brasileiro de verão. Até gosto lá em dezembro, janeiro, mas para mim, o horário brasileiro de verão é 1 hora menos de sono, é 1 hora menos de descanso. Você vai ter que acordar às 6h30 da manhã, ou 7 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, independente do horário de verão ou não. Agora eu duvido, se eu tinha o hábito de dormir meia-noite, agora antes da 1 hora eu não durmo. Eu não consigo dormir. Muda, parece que é pouco 1 hora, mas 1 hora faz uma diferença e tanto no nosso relógio biológico, né? É o relógio biológico que muda. E eu te digo assim, falando sério agora, boa noite aos nossos telespectadores, é sempre um prazer voltar aqui, mas assim, eu falo assim, que é uma maneira de mostrar a minha inconformidade, que eu não vejo necessidade nesse momento de se trocar o horário, e até porque no nosso caso, a gente tem telhas translúcidas na empresa, é pior, eu tenho que acender as luzes de manhã, porque ainda não é suficiente. A luminosidade solar não é o suficiente. Não é suficiente. Se fosse agora, na semana passada, sem o horário de verão, eu chegava lá e não precisava ligar a luz. E no fim da tarde, eu sou colono, continuo colona, a colônia não saiu de mim, a gente costumava ir para o trabalho quando clareava o dia, 4 horas da tarde, a gente estava retornando depois do almoço para o trabalho, 4 horas. Sim. Porque era o horário que o sol amainava, enfraquecia. Né? E a gente conseguia trabalhar até 8 e pouco, até que o sol desaparecia. Aí você retornava para casa.
Então, agora a gente trabalha no pior horário, calor, Sim. no caso das empresas que não tem ar-condicionado. Esse calor, no caso, eu ando no pátio durante a tarde, atendendo o cliente, eu ando no pátio da empresa, um sol, a gente reabre às 13 horas, é meio-dia em ponto, quando se reabre a empresa. Então, a partir do meio-dia, eu vou para o pátio, no paralelepípedo, calor. Muitas vezes a gente tem que ir para o pátio mostrar produtos, e quando você retorna suando, e aí você entra no ar-condicionado, problema. No final da tarde, a hora que fica bom, que daria para caminhar tranquilo, e tem clientes que vão visitar a empresa mais tarde, porque o motorista de caminhão não tem horário definido, nem com essa nova legislação não tem. Aí você não pode, porque está na hora de ir embora. 5 horas fecha a empresa. 5 horas é a hora de produzir. Pois é, o princípio, o propósito do horário brasileiro de verão é provocar mudança no hábito das pessoas e, acima de tudo, reduzir o consumo de energia elétrica ou distribuir melhor o consumo. Eu não acredito em redução no consumo. Acho muito difícil. Prova disso que no próximo ano não teremos mais horário de verão. Será que está definido? Esse ano já estava na dúvida, Sim. mas agora está definido que no próximo ano, a não ser que volte atrás de novo. Sim. Mas no próximo ano... E se trocar o presidente depois em 2018, com certeza vai trocar, e daí? Final de 2019. Aí, dependendo do presidente que entrar, vão trocar os fusos horários do Brasil. Vão revogar os fusos Até horários. isso? Tu acha que pode acontecer? Depende do próximo presidente que entrar, olha, ele vai ter moral até para isso. Sim. Até porque o horário brasileiro de verão vinha sendo adotado, a primeira vez que foi adotado foi lá na década de 30, 1930, depois ele teve um período que não foi mais praticado, mas desde 84, 85, aí com José Sarney na presidência da República, todos os anos até agora, sempre vigorou o horário de verão, sempre. Tem pessoas que gostam, que eu não quero assim, só coloquei a minha opinião, respeito claro. Quem aplaude o horário brasileiro de verão. Eu acho que aí é que está, nós crescemos na diversidade, mas enfim, eu tenho meus pontos contra o horário brasileiro de verão, mas respeito. Tem pessoas assim, quem tem uma atividade que para o funcionário que encerra a sua atividade laboral às 5h30, 6 horas da tarde, tem mais praticamente quase 3 horas de sol, né? Por isso eu digo, a metade pode ser, não se sabe a opinião das pessoas, mas eu acredito que é mais ou menos meio a meio. Quem gosta e quem começa, no caso, as fábricas que começam cedo, eu não sei, eu não perguntei para o nosso funcionário qual é a opinião deles, se é melhor ou não, mas eu faço essa brincadeira que eu estou de mau humor, nada a ver, a gente faz uma adaptação. Eu também estou dormindo menos, a gente percebe isso, porque o meu relógio biológico se acostuma a dormir 11 horas. Eu não vou para a cama às 10 horas agora. Eu vou às 11, que é meia-noite. Sim. É meia-noite agora. Então, claro, sempre em qualquer idade, a pessoa precisa ter aquela hora dele, pessoal, de descanso. Uns mais, outros menos. Cada um de nós tem uma necessidade diferente. Até porque a atividade profissional de cada um exige mais descanso ou não. Então a gente vai levando na boa, mas eu, sinceramente, eu pessoalmente, espero que no próximo ano não tenha esse horário brasileiro de verão e um horário que volte tudo ao normal, que a gente seja normal. Tu sabes, aconteceu em Brasília, viu, Sinair? É novidade? Não, o que acontece em Brasília já não é mais novidade, né? Olha. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai trabalhando a questão da denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, o ex-governador do estado de São Paulo, Paulo Maluf, saiu em defesa ferrenha do presidente Michel Temer, dizendo de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, cometeu um ato de terrorismo na economia. Agora a culpa é do Janot? Maluf defendendo Temer? O Brasil está perdido? Eu não tenho surpresa quando pessoas dizem isso, e pessoas não importa se são deputados, ou ex-deputados, alto escalão da política, ou baixo escalão da política, ou não político. Eu não me surpreende mais nada. Em se tratando de tampa e de sacanagem, eu não me surpreende mais nada. Quando estourou o escândalo JBS, eu vi empresários dizendo que onde se viu uma barbaridade dessa, a Polícia Federal mexer com isso agora, onde o Brasil estava começando a sair do atoleiro e denunciar isso aí. Isso não se faz. Não, parem um pouquinho. Que culpa tem a Polícia Federal dos caras estarem fazendo as falcatruas que estavam fazendo? Então, assim,
Eu acho que o que falta para nós brasileiros, e esse roldão de noticiário e de empurrar com a barriga as coisas e do não cumprimento da legislação, e as pessoas fazerem tudo o que fazem e não serem punidas, essa sensação de não punibilidade. Do jeitinho brasileiro, deixa assim, não tem problema. O prejuízo vai ser maior se fizer diferente. Isso me irrita muito, porque é um momento que a gente tinha a esperança de que o país seria passado a limpo. Aí, por causa da economia, eu não tenho motivo nenhum para não querer que as coisas sejam esclarecidas. Tem horas que tem que fazer o corte, né? Olha, dê o que der. Nós temos que definitivamente resolver esse problema de falta de moral, falta de vergonha, falta de respeito, falta de disciplina. Falta tudo para o brasileiro. Cada dia faltando mais. Eu estou falando brasileiro. Não é para todos os brasileiros. Para essa camada que se instalou no poder central, e para eles tudo é relativo. Então, se tu começar a nominar a história, o currículo de todos esses que estão aí na Lava Jato, tu não arriscaria defender ninguém. A não ser nós, gaúchos, principalmente, temos uma certa linha de conduta que a gente procura. É claro que tem de tudo aqui também, mas a gente procura, de uma forma geral, o gaúcho ele é mais, sabe, um pouquinho diferente, não é tão malandro, não é tão isso, não é tão aquilo. A gente procura ser mais sério. Nós, gaúchos, procuramos ser mais sérios com as nossas coisas. Mas nós temos um Mauro Pereira e nós temos o Pepe Vargas. Não, aquele lá que está... Que ele é deputado federal por... Vice-líder, o Darcísio Peronde. Darcísio Peronde. Ainda bem que eu esqueço o nome dele. Porque é uma vergonha para os gaúchos. Uma aberração. O cara falar o que ele fala. Quer dizer, é a mesma coisa, comparando, é a mesma coisa que tu encontrar um petista e o cara querer te provar que o Lula não tem nada a ver com isso. Quer dizer, então, se ele não tem nada a ver com isso, ele não sabe, como é que o presidente da República não sabe? Finalmente, uma das minhas tristezas, uma das minhas preocupações está sendo colocada para fora, que eu acho que vai acontecer. Chamaram agora, bloquearam os bens da Dilma, os bens dela, em particular. Estão penhorados. Para que ela explique a compra de Passadina. O que eu falei aqui do outro dia. Como é que se explica que uma presidente do conselho de uma empresa... De administração da Petrobras... Deixe acontecer o que aconteceu. Isso a história vai nos mostrar. Será que o apartamento de Porto Alegre foi bloqueado? Deve estar indisponível, esse é o termo. Indisponível, mas tem coisas no Brasil que as pessoas têm dificuldade de falar. Tem dificuldade de vir a público, a imprensa tem muita dificuldade. Qual é o destaque que a imprensa deu para o apartamento em Miami que o Marco Maia ganhou quando foi presidente da CPI da Petrobras, que não achou nada, estava tudo certo na Petrobras. Ninguém fala. Eu pergunto, por que não pode ser falado que se o Marco Maia, um gaúcho também, era presidente da Câmara, presidiu a CPI da Petrobras, não encontraram nada? Estava tudo bem. Estava tudo certo. Não convoca esse, não convoca aquilo, e apareceu esse apartamento, que diz que é coisa de primeiro mundo, lá em Miami, do seu Marco Maia, que apareceu após isso aí, que dizem, em boca grande lá em Brasília, que é o que ele ganhou para presidir. É o prêmio. O prêmio dessa forma. E tantos outros, estou dando alguns exemplos. O seu Padilha, quanta coisa, tem fazenda para tudo que é lado, ele foi condenado. É o fazendeiro. Ele foi condenado pela Justiça do Trabalho Ambiental, uma coisa assim. Opa, aí ele tem uma fazenda, Quer dizer, o cara que era aqui de Taquara, o cara tem uma história, né? Agora daqui a pouco parece fazendeiro, com salário de deputado. Então, são coisas assim. De novo, a minha crítica maior é para a Receita Federal. A minha crítica maior, onde estão os auditores, qualquer auditor fiscal, e eu fiz essa cadeira na universidade, quando fiz contábeis, qualquer auditor fiscal chega, é tão simples descobrir quem está no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, aumentando seu patrimônio, e quem está na mão grande. Com certeza. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida nós voltaremos conversando mais com o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado no programa de hoje. Fique por aí, a gente volta já e eu vou tocar num assunto espinhento. Eu sei que o Senair tem muito conhecimento nesta área também. Falamos aqui muitas e muitas vezes. Vem aí agora em novembro, a partir do dia 10, dia 12 de novembro, entrará em vigor a lei da modernização da legislação trabalhista, que foi aprovada nesse ano pelo Congresso Nacional. Mas já tem rumores por aí de que os juízes do trabalho não vão aceitar a aplicação da lei, porque ela fere, inclusive,
princípios na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Tanta polêmica, tanta discussão, e agora? Bom, a gente discute na sequência aqui no Cidade Aberta. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, não ser essa. Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e uma dica importante para pessoas alérgicas ou portadores de enfermidades. Leiam os rótulos dos alimentos cuidadosamente, observando se há presença daqueles ingredientes que não devem consumir ou que podem consumir em baixas quantidades. Por exemplo, teor de sódio para hipertensos, açúcares portadores de diabetes mellitus, presença de lactose para intolerantes à lactose,
presença de glúten, portadores de doença celíaca, entre outros alimentos que provocam alergias. Esta é a dica. Até a próxima, pessoal! Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Cidade Aberta volta pela TV Cidade, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Muito obrigado a você que nos dá a honra do seu prestígio, da sua audiência. Lembro também de que você pode nos conectar, pode estar conosco por meio de um aplicativo que você baixa no seu telefone celular, no aparelho do seu celular, e você vai ter acesso então à nossa programação 24 horas por dia. Não fez ainda? Rápido, vai lá, faça. É mais uma oportunidade de estarmos juntos. E também, além disso, tem Facebook, tem o YouTube, então, são muitas ferramentas, além do próprio Canal 14. Voltamos, e o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, como empresário, sei tuas mágoas, enfim, tuas inquietações com a legislação trabalhista que ora vigora aqui no Brasil, e eu concordo que é uma legislação que precisa ser atualizada. É inconcebível nós termos um modelo de regramento trabalhista ainda da época de Getúlio Vargas. Avançou muita coisa no Brasil. Bom, o governo Temer propôs a reforma trabalhista, que no meu ponto de vista virou uma colcha de retalhos, foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente, deve estar para entrar em vigor agora no mês de novembro, dia 10 e a 12 de novembro, enfim, até a metade do mês de novembro, a legislação da modernização trabalhista entraria em vigor. Para meu espanto, eu ouvi alguns dias declaração de juízes do trabalho de que não dá para colocar em prática, os juízes não vão seguir esta legislação trabalhista porque ela fere princípios, direitos, inclusive, que estão garantidos na OIT, lá fora, Organização Internacional do Trabalho. Eu estou prevendo pela frente uma batalha jurídica gigantesca. Tu esperas isso também? Vai ser 11 de novembro a entrada em vigor. Agora, eu te pergunto, uma CLT criada em 45? 45, década de 40. Ou seja, 70 anos atrás. 72 anos. Isso. 72 anos. A sociedade brasileira, as relações do trabalho, nesses 70 anos, mudaram completamente. Os grupos sociais que existiam no Brasil eram basicamente 2 ou 3 grupos sociais. Hoje nós temos as redes sociais, não são mais grupos sociais, são a comunicação entre as pessoas, o entendimento entre as pessoas, o conhecimento como um todo, inclusive da legislação. Houve conquista dos trabalhadores, e eu, como ex-funcionário, já entrei no mercado de trabalho em 71, já com a nova legislação, prevendo o fundo de garantia, prevendo férias de 30 dias, só menos 1/3 que foi depois. O 13º veio depois. Mas são tudo ganhos para os funcionários, e tem uma série de outros ganhos, licença maternidade, licença paternidade. Agora pois veio a licença paternidade também. E daqui a pouco nós vamos ter outra, do jeito que está indo, o funcionário vai trabalhar 4 dias por semana e ganhar 7. E, do jeito que está indo, o grande problema é que nós não estamos preparados. As empresas não estão preparadas e as empresas não estão conseguindo
principalmente por um motivo. Tudo isso é custo. Então, tudo que acontece nas relações de trabalho com o empregador gera custo. Esse custo é calculado na hora trabalhada, na hora gasta para a fabricação. O senhor trabalha em indústria, sabe disso. Quanto custa fabricar uma carreta? Custa tantas horas. Quanto custa a hora? Custa tanto cada hora. Sim. Os encargos diretos e indiretos. Bom, um grande problema. Primeiro, nós não temos como calcular o passivo trabalhista. Se o funcionário... Isso é incalculável? É incalculável. É incalculável. Por quê? Não existe gênio que calcule o passivo trabalhista de uma empresa. São tantas variáveis e algumas invariáveis, pouquíssimas invariáveis, mas são tantas variáveis da variável que não tem quem consiga saber se dos 100 funcionários que uma empresa tem, 40 entram na justiça, com 40 mentiras, e ele que vai ter, o empregador vai ter que provar que são mentiras, e mesmo provando, ninguém paga os seus custos com advogado, com perícia, com isso e aquilo, a empresa tem que arcar, não tem como calcular. Se 40%, 30%, 20%, 10%. Outra, quantos anos médios os teus funcionários têm na tua empresa? Se são funcionários mais antigos, na demissão, 50% dos depósitos de fundo de garantia é custo. Você vai ter que pagar. É multa. Como é que você vai calcular as multas? Se os funcionários têm 10 anos de casa, e por isso as empresas novas têm vantagens competitivas, porque eu não tenho como calcular nada do passivo trabalhista no primeiro, segundo, terceiro ano. Depois começa o acúmulo do passivo trabalhista, fundo de garantia, reclamatória trabalhista e assim por diante. Tem algumas coisas que o acidente de trabalho, que o INSS está fugindo dele, a empresa que começa a ter muitos acidentes de trabalho já tem uma taxação diferenciada junto ao INSS. Tem uma série de coisas. Quer dizer, a empresa tem que poder tudo. Mas e o meu consumidor está podendo arcar com os custos que eu vou passar para ele? Não. O mercado internacional tem isso? Não. A gente fala muito da carga tributária. Não se fala na carga trabalhista. O funcionário ganha mal. Eu disse ainda hoje, o funcionário ganha mal. O empregador sofre para pagar esse mal. Se pagar mal, o empregador está sofrendo muito pela crise econômica, que não há venda, e você, vendendo ou não vendendo, você tem que arcar com as suas despesas mensais. O grande problema se chama governo, que agora faz uma reforma, que não é reforma, tem nada a ver com reforma. 13º continua, férias continua. Tu és contra o 13º? Eu sou contra o 13º. Eu sou favorável de pegar tudo isso, olha bem, tudo isso, férias de 30 dias, mais um terço, mais o 13º, tudo isso, divide por 12 e paga para o funcionário. Ele que vai administrar o dinheiro dele durante o ano. É isso que ele quer. Se eu fizer isso amanhã, todos vão aceitar. Porque ele passa de ganhar 2.000 para ganhar 4, 3.500. E ele vai viver bem no final do ano, ele se organize. Ele não precisa tirar 30 dias de férias. Pode tirar 12, 13, como eu faço. Eu não tiro mais que 12 dias. E remuneraria férias, na tua visão? Nos 12 dias, o restante não. Sim. Ou então aqueles 12 dias que ele já ganhou durante o ano, ele vai para a praia, passa uma poupança. Se chama educação financeira, que agora, eu quero aproveitar esse parêntese, para dar os parabéns para a atual secretária de Educação, que já fala isso nas escolas. Eu falei isso há 10 anos lá no Caruara, e foi muito bem aceito o que eu falei, que as pessoas tinham que fazer um planejamento financeiro dentro de casa. Os alunos chegassem em casa e provocassem seus pais para anotar o que vão ganhar durante o mês e o que vão gastar durante o mês. Então, essa educação financeira, as empresas podiam emprestar os seus conhecimentos e passar aos seus funcionários como eles deveriam administrar essa folga mensal de R$ 1.500, por exemplo, que é a diferença. Nós não teríamos que chegar, chegou o final do ano e eu estou perdido, não sei o que fazer. Eu vou ao banco pegar dinheiro, aí você trabalha. Não mais para pagar o funcionário e o banco. Então, isso é o pior dos mundos. Era a hora do governo consultar a população, consultar a classe dos funcionários, mas aí o sindicato não deixa. Nós estamos num país todo engessado. Essa é a grande verdade. A liberdade que empregado e empregador deveriam ter para decidir os seus destinos, nós não temos mais. Essa reforma trabalhista que vai entrar em prática agora, a lei vai ser oficializada, enfim, vai passar o período de carência dela, tu achas que ela vem muito menor do que ela foi propalada? É quase insignificante e até perigosa. Não muda quase nada. Quase nada, e é perigosa. Por que perigosa? Porque eu não vou fazer nada com essa nova lei. Eu vou fazer assim, o estritamente, mas não vou correr risco nenhum
Eu vou pensar 10 vezes, consultar, vou fazer qualquer... Eu já disse isso para o escritório. Não me façam nada sem esgotar todas as outras possibilidades da nova lei. Porque aquilo que você falou, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, tem uma série de... resistências. O Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal do Trabalho. Superior Tribunal do Trabalho. Anota esse nome. Você vai ver o quanto eles vão entrar. Eles precisam mostrar serviço. Eles têm que mostrar, eles têm que justificar a sua existência. Que por mim, tudo esses ministério deixa aí. Mas assim, toda essa justiça do trabalho, todo esse arcabouço, que são alguns funcionários públicos que nós pagamos caro para eles estarem lá, é totalmente desnecessário. Por quê? Você chega lá na Furgobento, amanhã nós temos um contrato de trabalho. 12 meses, você vai ganhar 10 mil por mês, sem férias, sem isso, sem aquilo. A minha obrigação é te pagar todo mês, você me assina o recibo, todo mês. Findou o contrato, meu amigo foi... Ou então, um mês antes, vamos renovar o contrato. Ou vamos discutir o contrato. Ou você chega e diz, não, eu não quero mais. Prevendo cláusula de rescisão antecipada, quem indeniza quem, certo? Normal, um contrato normal, de qualquer um contrato. Deu errado alguma coisa com as testemunhas, em vez de 2, botar 4. Você vai para a justiça comum. Você vai discutir na justiça comum. Olha aqui, ele não cumpriu, vamos cumprir. Eu vou te dar garantia, tu vai me dar garantia do contrato, pronto, das testemunhas, está tudo resolvido. Dificilmente vai acontecer. Para que a vara da Justiça do Trabalho, é isso? Você ter aquele arcabouço enorme, um monte de gente, e é isso e aquilo. Não, é simples. Eu comprei o cavalo é bardoso, o cara não me avisou, eu devolvo, está aqui, dá o dinheiro de volta. É tudo, desculpa fazer um comparativo assim, mas é um negócio entre humanos, mas é uma mercadoria, de repente tu compra... Hoje há uma disparidade na relação entre patrão e funcionário. Não existe essa necessidade de... Tu comprou uma televisão, não funcionou, você vai lá e devolve, daqui meu dinheiro que eu não quero mais isso aqui, não funcionou. As relações de trabalho é a mesma coisa. O funcionário não está cumprindo, meu amigo, no nosso contrato é escrito isso aqui. Assim, assado. Tá bem claro. Não tem essa essa enrolação toda, uma série de mimimi. O funcionário pode tudo. Aliás, a Constituição brasileira já prevê isso. A Constituição de 88 só tem direito e não tem nenhuma obrigação. Não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem nada. É só obrigações. Experimenta demitir um funcionário por indisciplina. Tem reversão. Não existe. Não existe isso. É só na lei, porque na prática não existe. Eu tenho exemplos, quando eu fiz o trabalho para a RF, o cara destruiu uma parada de ônibus, estava bêbado, foi preso porque estava bêbado, a Justiça do Trabalho mandou reintegrar, e ainda... Tornou nula a demissão. Nula a demissão por justa causa, e disse, eu não sei quanto eu vou arbitrar uma noite na cadeia, eu nunca dormi na cadeia, o juiz dizendo isso. Cara, eu custei acreditar. O juiz disse isso para o dono da empresa. Eu não sei quanto eu vou arbitrar, mas condenou uma indenização altíssima. Não sei o valor, não cheguei a ver o valor, mas teve uma indenização porque o cara dormiu na cadeia. Sim, mas que culpa o dono da empresa teve? Mas eu contei aqui também, um funcionário nosso pegou 4, 5 pedaços de folha de isopor, deu fogo lá no canto da empresa. Mas 4, 5 pedaços de isopor. Levantou uma fumaceira, alguém viu, ligou para a patrã, 15 minutos ele estava lá. Eficiência total. Resultado, a Furgobento paga um aspirômetro para a patrão em Caxias. Eu não estou dizendo que está errado. Está queimado. Eu fui multado. Preenchi uma fichinha lá no fora durante 2 anos. Por causa daquilo lá. Agora eu disse, então vamos ouvir o funcionário pelo menos. Não, tem nada a ver. Você é o responsável pela empresa. Sim, mas para aí, se amanhã o outro vai lá dar fogo, eu sou preso. Sem fiança, porque é reincidência. Você percebeu o perigo que é ser empreendedor? É assim, só louco mesmo nesse país, nesse momento, para ser empreendedor, para ter uma empresa. Vende tudo e vai trabalhar para o governo. Está resolvido. Diz o ditado, não é mole, não é fácil. Sinair, continue conosco, nós vamos encerrando esta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Nós voltaremos ao longo da nossa programação com a segunda edição do programa, e na segunda edição, uma das pautas que nós vamos tratar também com o Sinair Gomes da Silva, e ele tem know-how, ele tem gabarito para falar sobre o assunto, é a questão da dificuldade. O Serasa divulgou recentemente de que 1/3
1/3 das empresas brasileiras estão com dificuldades financeiras. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar na segunda edição do programa. Ficamos por aqui com esta edição. Até logo mais na nossa programação.